Olá, alunos de Termodinâmica 1, fazer aí a aula de número 3, né, da data 1º de julho de 2021. O assunto aí dessa aula de hoje é energia e primeira lei da termodinâmica. A gente viu aí nas aulas passadas, né, a parte aí de conceitos e definições, onde nós definimos o que é sistema, o que é processo, o que é sistema fechado, sistema aberto, sistema isolado, vizinhança do sistema, fronteira do sistema. Então vamos entrar aí hoje energia e primeira lei da termodinâmica. Essa aula vai ser colocada no YouTube, né? Então tá aqui. O link eu tô gravando a aula, depois que eu gravar eu posto lá e pego o link, coloco aqui e disponibilizo esse arquivo, esses slides lá no Ava com o link, tá bom? Do YouTube. Então, seguindo aí, trabalho. O que é trabalho, né? Trabalho é definido como produto entre o deslocamento e a componente da força na direção do deslocamento. Lá na mecânica vocês viram trabalho, então o que é trabalho? É a integral de f dx, do ponto inicial x1 até o ponto final x2, onde f e x são vetores aqui, é o produto escalar entre os vetores, ou seja, a integral de f dx, certo? Vocês estudaram isso aí bem lá na mecânica. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer essa ideia de trabalho para a termodinâmica. Como eu falei na primeira aula, termodinâmica, a palavra termodinâmica é composto por duas palavras, né? Termo e dinâmica. Termo vem do grego, quer dizer, todos os dois nomes vêm do grego, tanto termo quanto dinâmico. Termo significa calor e dinâmica significa movimento, vem de movimento. Então, movimento e força. Então, o termo termodinâmica significa ciência que estuda o trabalho e o calor. Então a gente vai começar nada menos aqui, né, do que avaliando aí o conceito de trabalho e o conceito de calor, certo? Conceito de calor e trabalho. Então vamos começar aí pelo conceito de trabalho. Então o trabalho na mecânica é dado como integral de f dx. Vamos ampliar esse conceito para a termodinâmica. Na termodinâmica a gente define trabalho como sendo o seguinte, um sistema realiza trabalho sobre sua vizinhança se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso. Ou seja, não que realmente há um levantamento de um peso, mas se você puder substituir aquela situação pelo levantamento de um peso, a gente considera que é trabalho, certo? Trabalho. Depois a gente vai ver mais para frente que as únicas formas que as únicas formas de energia que o sistema troca com a vizinhança é na forma de calor, pode ser classificado, pode ser encaixado na forma de calor ou na forma de trabalho, certo? Então vamos lá. Aqui tem dois sistemas. O sistema A é um sistema composto por um gás, tá vendo, dentro de um recipiente, onde a fronteira do sistema aqui é indicada pela essa linha tracejada, certo? O gás está na cor avermelhada aqui. Então esse é o sistema A. O sistema B é composto por essa bateria, uma bateria elétrica aqui, por exemplo, bateria de carro, né? Alguma coisa assim. No sistema A, ele recebe trabalho, o meio externo realiza trabalho sobre o sistema A, certo? Essa interação de trabalho no sistema A, ele pode ser encaixado bem na definição mecânica de trabalho, que é força vezes deslocamento. Por quê? Porque quando essa hélice aqui gira, quando esse eixo e essa hélice aqui gira, impulsionado por um motor elétrico, o que acontece? Essa hélice produz uma força sobre o gás que produz um deslocamento. Então a questão de trabalho mecânico aqui fica bem clara. Existe uma força, tem um torque no eixo aqui, e na ponta da hélice tem uma força atuando sobre o gás. Então existe uma força sobre o gás e a hélice provoca um deslocamento do gás. Então aqui claramente o trabalho mecânico aqui definido pela mecânica, que é força vezes deslocamento.
Nesse conjunto como um todo aqui, a bateria está fornecendo energia para o motor, ela aciona o motor faz a hélice girar e produz trabalho, realiza trabalho sobre o gás. Vamos analisar agora o sistema B. No sistema B, o que tem aqui? Não existe a interação do sistema B com a sua vizinhança. O sistema B, a fronteira do sistema está indicada por essa linha tracejada aqui em volta da bateria. Tem dois cabos conectados aqui de tensão, certo? Então, qual é a interação do sistema B com a vizinhança? A interação é um fornecimento de energia elétrica, certo? Agora, isso pode ser encaixado aí na questão de trabalho? Sim, pode ser encaixado pelo seguinte. Aqui não está claramente, não está evidente aqui, né, a interação de trabalho como definido na mecânica, lá que é força vezes deslocamento. Mas o que acontece? Como tem uma corrente elétrica aqui saindo sendo fornecida pela bateria através de uma diferença de potencial, a gente pode substituir isso aqui e imaginar o seguinte, que essa energia elétrica aciona o motor, e o motor girando, ele pode fazer um levantamento de um peso. Então a definição de trabalho na termodinâmica, a gente fez isso aqui, ó, anterior, né? O trabalho na termodinâmica, um sistema realiza trabalho sobre sua vizinhança se o único efeito sobre tudo aquilo externo ao sistema puder ser o levantamento de um peso, tá vendo? Ó? Como o levantamento de um peso é realmente uma força que age em campo através de uma distância, o trabalho em termodinâmica é estendido para seu efeito poderia ser substituído pelo levantamento de um peso. Então, eu considero o trabalho em termodinâmica se a interação que o sistema faz com a vizinhança não necessariamente seja o levantamento de um peso, mas se eu puder substituir essa interação pelo levantamento de um peso. Nesse caso aqui eu posso, o sistema B aqui, que é a bateria, a interação que ele está tendo com a vizinhança dele, que é fornecendo uma corrente elétrica, e através de uma diferença de potencial elétrico, eu posso substituir essa interação por um levantamento de um peso. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia colocar um motor dentro do sistema B e fazer ele girar e levantar um peso. Então, nesse caso, eu considero na termodinâmica que o sistema B está interagindo com a vizinhança através de fornecendo um trabalho para a vizinhança, realizando um trabalho sobre a vizinhança, ok? Então, resumindo, corrente elétrica interagindo, a gente considera como trabalho. A convenção de sinais e notação, né, do trabalho. A termodinâmica e a engenharia está frequentemente preocupado com dispositivos tais como motores de combustão interna e turbinas, cujo propósito é realizar trabalho. Assim, em contraste com a abordagem geralmente seguida em mecânica, é conveniente considerar trabalho como positivo da seguinte forma: o trabalho é positivo, ou seja, maior que zero, se o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança. E o trabalho é negativo quando o trabalho é realizado no sistema. Quando a vizinhança realiza um trabalho sobre o sistema, ele é negativo. E quando o sistema realiza um trabalho sobre a vizinhança, ele é positivo. Por exemplo, nesse caso aqui, no sistema B, o trabalho é positivo. Por quê? Porque o sistema B está realizando trabalho sobre a vizinhança, porque ele está fornecendo energia elétrica. A energia elétrica está saindo do sistema. No sistema A, é o contrário, o trabalho é negativo. Por quê? Porque a vizinhança que está realizando trabalho sobre o sistema. Então você tem aí essa convenção de sinal na termodinâmica. Modelando o trabalho aqui de expansão e compressão. Eu tenho aqui o exemplo de um conjunto cilindro-pistão e um gás ou líquido, né, dentro do cilindro aqui, dentro do conjunto. A fronteira do sistema é a fronteira aqui que circunvizinha o gás, certo? Que é a superfície do cilindro, mais a superfície à esquerda aqui do pistão. Tem uma pressão média aqui na face do pistão. Tem o ponto, o eixo X aqui direcionado apontando positivo para a direita.
Aí mostra aqui o pistão em duas posições, a posição X1 aqui inicial e a posição X2 final. Então o que acontece? O trabalho lá na mecânica ele é dado pela integral de f dx, certo? Integral da força vezes deslocamento dx. Se eu derivar isso aqui, vai ficar o seguinte: dw, e a derivada da integral é o próprio termo aqui, f dx. Aqui tem um porém aqui, na integral na derivada de calor e de trabalho, a gente não usa o d, a gente usa o delta. Isso para poder diferenciar de propriedade, porque o trabalho e o calor ele tem uma particularidade que ele depende do caminho, depende do percurso do processo, certo? Então, a gente chama de diferencial inexata. Então, a gente usa um delta para simbolizar isso. Então, a derivada de trabalho aqui é delta W é igual a f dx, certo? Derivei os dois lados aqui, os dois membros, né, da equação. E esse F, a força é a pressão vezes a área que atua no pistão aqui. Então aqui você vê aqui, ó, no gás, eu tenho uma força que é igual a pressão do gás vezes a área na face do pistão, ok? Então a gente substitui aqui o F, substituímos pelo pressão vezes a área, então o trabalho vai ficar a pressão vezes a área vezes dx. Só que esse A dx, a área vezes dx, é justamente o volume, certo? Eu tenho um cilindro aqui, a área do pistão vezes o deslocamento, vezes o comprimento x aqui é o volume. Então o A dx é uma diferencial de volume. Então o trabalho é igual a diferencial de trabalho é igual a PDV, pressão vezes diferencial de volume. Quando eu integro os dois lados da equação, vai ficar delta W, a integral de delta W é W, que é trabalho, e integral de PDV está aqui, né? Integral de PDV do volume V1 até o volume V2, onde o volume V1 é quando o pistão está no ponto X1 e o volume V2 é quando o pistão está no ponto X2. Então lá da mecânica a gente traz aí o conceito de trabalho e a gente estende isso aqui, né, para um trabalho num sistema, na expansão de um sistema. Ele, ao invés de ser dado pelo integral de f dx, é dado pela integral de PDV, ok? Então a gente vai usar bastante essa equação aqui, ó, trabalho integral de PDV desde o volume 1 até o volume 2. Num diagrama pressão-volume, então eu tenho aqui o diagrama pressão-volume, o gás aqui é a expansão de um gás, desde o volume V1 até o volume V2. Então você já estudaram lá em cálculo que a integral é a área debaixo da curva, certo? Então num diagrama pressão-volume, a área que você tem aqui debaixo dessa curva é o próprio trabalho, certo? Porque o trabalho é integral de PDV, então tá aqui. Já que o trabalho é integral é a área debaixo da curva, então o trabalho depende dessa curva aqui, certo? Então o trabalho depende do caminho percorrido pelo processo, ou do percurso do processo. Aqui no gráfico da direita, no diagrama pressão-volume, onde o volume é dado aqui no eixo das abscissas e a pressão no eixo das ordenadas, certo? Eu poderia ter dois caminhos aqui, tá vendo? Eu poderia ter a expansão do gás aqui seguindo pelo caminho A, pelo percurso A, ou pelo percurso B. Então o trabalho seria diferente. Então o trabalho não depende do estado inicial e do estado final somente. Ele depende também do percurso que se teve para levar isso do estado 1 até o estado 2. É exatamente assim que um motor de combustão interna ele funciona, né? Um motor de combustão interna ele é um conjunto cilindro-pistão,
onde você tem a compressão do gás e a expansão. O tempo todo você tem ali o pistão fazendo um movimento de vai e vem, né, onde ele tem comprime e expande. Então o que os engenheiros fizeram? Eles aproveitaram essa propriedade, essa característica do trabalho, dele depender do caminho, e faz exatamente isso. Quando o pistão comprime, não, quando o pistão comprime, ele segue por um caminho. Então aí na compressão, o motor realiza trabalho sobre o gás, certo? Através de um caminho. Imagina o seguinte lá no motor. Quando o motor está comprimindo, ele segue o caminho A aqui. Então quando o motor está realizando trabalho sobre o gás. Quando o gás expande, ele vai pelo caminho B, ou seja, quando o gás está realizando trabalho sobre o motor. Se ele seguir B, então vai ter um trabalho líquido aqui, que é a diferença do caminho B pelo caminho A. Esse trabalho líquido é o que movimenta o motor de combustão interna, movimenta o carro, né? Você tem uma potência liberada para movimentar o carro. Então nada mais é do que a diferença entre os percursos. Quando o motor está comprimindo o gás, ele vai por um caminho mais menor aqui no gráfico, aqui, mais na linha mais baixa, linha inferior. E quando o gás está realizando trabalho sobre o motor, ele segue pelo caminho B. Então dessa forma eu tenho um trabalho líquido realizado. Aqui, fazer um exercício resolvido aqui. Aqui tem um exemplo seguinte, um gás em um conjunto cilindro-pistão passa por um processo de expansão cuja relação entre a pressão e o trabalho é dada por P V elevado a N é igual a constante. Lembrando aqui o seguinte, já que o trabalho é integral de P dV, então para eu conseguir realizar essa integral, eu tenho que conhecer a relação entre a pressão e o volume. Toda vez que você tem uma integral, para você resolver a integral, você tem que saber qual é a função, né? Como que é a pressão em função do volume, para eu conseguir integrar isso aqui. Se essa função é uma constante, é um polinômio, certo? Então tem que saber. Nesse caso aqui, então é dado aqui no problema o seguinte, a relação entre a pressão e o volume é essa aqui, ó, a pressão vezes o volume elevado a N é igual a uma constante. Aí é dado as condições aqui, a pressão inicial é dado como 3 bar, o volume inicial também é conhecido como 0,1 metro cúbico, o volume final 0,2 metro cúbico. Aí está assim, determina o trabalho para o processo em kJ em 3 casos aqui, na letra A, com o expoente N igual a 1,5, a letra B, o expoente N é igual a 1, e a letra C, o expoente N é igual a 0. Então aqui está o esboço do problema, certo? Eu tenho o conjunto cilindro-pistão. À direita eu tenho um esquema aqui do cilindro do pistão e na esquerda eu tenho um diagrama pressão-volume, certo? Onde eu tenho aqui a pressão 3 bar aqui, que é a pressão inicial. Aí eu tenho os caminhos aqui que podem seguir, tem 3 itens aí, né, A, B e C, e na eixo das abscissas o volume. Os dados foram dados aqui, eu não conheço o trabalho, não foi dado a pressão inicial, o volume inicial e o volume final, não foi dada a pressão final, mas a gente pode calcular a pressão final porque tem relação entre a pressão e o volume, certo? Então, para seguir isso aqui eu tenho o seguinte, ó, PV elevado a N igual a constante. Então a relação entre a pressão e o volume, essa aqui é a pressão é igual a constante dividido pelo volume elevado ao expoente N. Nós vamos integrar então, o trabalho é a integral de P dV. Aí o que eu faço? No lugar da pressão eu substituo aqui a função dela do volume, né, que é a constante dividido pelo volume elevado a N. Então vai ficar a integral da constante dividido pelo volume elevado ao expoente N dV. Então esse Vn eu
passei aqui para o numerador, trocando o expoente do n, certo? Então, aí quando integra isso aqui, a integral de v elevado a um expoente vai ser o que? Você soma 1 aqui, então vai ficar menos n mais 1, né? V elevado a menos n mais 1, e para o expoente também vem menos n mais 1, para o denominador, aliás. No expoente fica menos n, soma 1 no expoente, né? Isso é a integral de a variável elevada a um expoente. Você soma 1 no expoente e vem para o denominador, o valor que está no expoente vem para o denominador, que é 1 menos n. É menos n mais 1, eu botei 1 menos n aqui, né? Ok? Dos limites de integração aqui de V1 até V2. Então, vai ficar, substituindo os limites de integração aqui, vai ficar constante vezes V2 elevado a 1 menos n, menos a constante elevada a V2 elevado a 1 menos n. Não, dividido tudo por 1 menos n. Acontece o seguinte, a pressão, já que eu tenho aqui PV elevado a n igual a constante, isso vale para qualquer estado, certo? Então, ficaria assim, no estado 1 eu tenho P1 vezes V1 elevado a n é igual a P2 vezes V2 elevado a n, que é igual a constante. Então, essa constante, o que eu faço aqui? Quando eu substituo o limite superior da integração, eu vou substituir a constante pelo P2 V2 elevado a n. Quando eu substituo o limite inferior, fica fica P1 V1 elevado a n, aqui eu errei, né? V1 elevado a 1 menos n, tudo dividido por 1 menos n. Então o trabalho, ele fica, aqui o que eu faço? Eu repito multiplicação de potência de mesma base, né? Você repete a base e soma os expoentes. Então eu tenho V2 elevado a n vezes V2 elevado a 1 menos n. Somando os expoentes aqui, o n vai cortar com menos n, vai ficar P2V2 aqui, menos P1V1 aqui. Então o trabalho, ele resulta em P2V2 menos P1V1, tudo dividido por 1 menos n. Isso é válido para n diferente de 1. Então nós temos três situações lá, né? Quando n for igual a 1, naquele caso, a gente vai ter que fazer uma integral de novo, porque essa integral só vale para n diferente de 1. No caso A aqui, que o n é igual a 1, então eu tenho o seguinte, eu tenho que calcular o P2. Como PV elevado a n é igual a constante, então eu tenho isso aqui, substituindo eu tenho P2V2 elevado a n é igual a P1V1 elevado a n, que é igual a constante, certo? Daí eu isolo o P2. O P2 fica P1V1 sobre V2 elevado a n. Então eu tenho o P1 vale 3 bar, o V1 vale 0,3 metro cúbico e o V2 vale 0,2 metro cúbico. Fazendo esse cálculo, elevado a n aqui, que vale 1,5. Então elevado a 1,5 vai dar 1,061 bar. Substituindo os valores aqui eu já transformei o seguinte, 1 bar vale 100 kPa, 100 kN por metro quadrado. Então aqui dá o valor de P2 dá 106,1 kN por metro quadrado vezes o V2, que é 0,2 metro cúbico, menos P1 é 3 bar, né? 3 bar equivale a 300 kPa, ou 300 kN por metro quadrado. E o V1 vale 0,1 metro cúbico, dividido por 1 menos n. N é 1,5. Então isso aqui eu esqueci do igual aqui, dá 17,56 kJ.
O resultado aqui, ó, quando você multiplica, aqui tem metro quadrado no denominador e metro cúbico no numerador. Então sobra metro no numerador, não é isso? Então vai ficar quilonewton vezes metro é quilojoule. Então dá positivo, ó, eu fiz questão de botar o mais aqui, dá então o trabalho aqui dá, na letra A, dá 17,56 kJ, certo? Ele dá positivo essa conta, então positivo, eu botei aqui, o trabalho positivo significa que o sistema realizou o trabalho sobre a vizinhança, a expansão do gás. Ou seja, então é o sistema que está realizando o trabalho sobre a vizinhança. Okay? Por isso que o trabalho deu positivo, significa isso aí. Agora, na letra B, o n igual a 1. Repare que essa integral aqui, ela não vale para o n igual a 1. Também ela só vale para o n diferente de 1. Por quê? Porque se o n for igual a 1, vai dar 0 no denominador, aí tem problema, né? O trabalho não pode ser infinito. Então, nesse caso, não vale para o n igual a 1. Então, eu tenho que fazer a integral de novo aqui. Então, para resolver isso aí, tem integral, o trabalho é igual a integral de PDV. Aí agora, como o expoente é igual a 1, então vai ficar, a pressão vai ser constante sobre o volume, certo? Se você pegar, se pegar dessa equação aqui, se pressão é igual a constante sobre V. Se o N é igual a 1, V elevado a N. Se o N é igual a 1, fica constante sobre V somente, que é o que foi colocado aqui. Aí a integral de 1 sobre volume vai dar Ln. Então já substituí aqui, então vai dar Ln, da Ln de V2 menos Ln de V1, né? Usando a propriedade do logaritmo lá, usando a Ln de V2 menos Ln de V1, vai dar Ln de V2 sobre V1. Aqui eu substituí o seguinte, como eu conheço a pressão no estado 1 e o volume no estado 1, então eu substituí aqui a constante por essa relação aqui, ó, constante é igual a P1 vezes V1 elevado a N. É o que eu fiz aqui no cálculo do trabalho. Então ficou P1 V1 logaritmo de V2 sobre V1. Então basta substituir agora. A pressão no estado 1 é 300 kN por metro quadrado. O volume no estado 1 é 0,1 metro cúbico. Ln V2 é 0,2, V1 é 0,1. Fazendo essa conta, dá 20,79 kJ. Faltou o joule aqui no exercício aqui. KJ. Corrigir aqui, né? 20,79 kJ. Então, repare que se o N for igual a 1, o trabalho é maior do que o N igual a 1,5. Com N igual a 1,5 deu 17,56 kJ. Com N igual a 1 deu 20,79 kJ. Então o trabalho depende do percurso que segue aqui no diagrama PV. Certo? Se for por um caminho, o trabalho tem um valor, é a área sobre a curva, né? Então depende da curva no diagrama PV. Na letra C, o N é igual a 0. Se o N for igual a 0, então posso utilizar aquela primeira integral que a gente fez lá, certo? O trabalho é igual, essa integral aqui, o trabalho é igual a P2 V2 menos P1 V1 dividido por 1 sobre 1 menos N. Nesse caso aqui, quando o N é igual a 0, o que acontece? Ó, eu tenho a relação lá, P2 é igual a P1 V1 sobre V2 elevado ao expoente N. Como o expoente N é 0, então V1 menos V2 elevado a 0 vai dar 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1, não é isso? Então P2 é igual a P1, ou seja, a pressão é constante. Então no processo 3, a pressão é constante, né? P2 igual a P1. Se eu levar lá naquela primeira integral que deu isso aqui, né? Trabalho é igual a P2 V2 menos P1 V1 dividido por 1 menos N. Como a pressão é constante, eu posso colocar em evidência aqui P2 P1
eu substituí pelo P, porque é constante. Então fica simplesmente P2, aliás, pressão vezes V2 menos V1. Por quê? Porque nesse caso 1 menos N, o N é zero. Então fica... outra forma de resolver era você fazer... Eu peguei a integral aqui, peguei esse resultado da integral que nós fizemos aqui e substituí lá. Ou então poderia simplesmente fazer a integral, né? Se eu fizer a integral aqui, essa integral, a integral de P dV, se a pressão é constante, no caso em que N igual a zero, a gente viu lá que a pressão é constante. Se a pressão for constante, você tira a pressão da integral e aí vai ficar, a integral de dV vai ser V2 menos V1, que é o que deu aqui. O resultado é aqui, ó, quando a pressão é constante, o resultado da integral é da P delta V, variação do volume. Aí basta substituir os valores então. Então o trabalho é igual a 300 kN por metro quadrado, que é o valor da pressão constante, vezes a diferença de volume, 0,2 menos 0,1 metro cúbico. Isso vai dar 90 kJ. Repare que nesse caso o trabalho é bem maior que os anteriores. Os anteriores deu 17,5 kJ, 20,79 kJ, e nesse caso aqui deu 90 kJ positivo. Então tá aí o primeiro exercício, aí a forma de calcular trabalho. Então, agora vamos falar um pouco sobre o calor, ok? A transferência de energia por calor. Calor, a definição de calor é essa aí: calor é a energia transferida de um sistema para outro devido à diferença de temperatura. Então, a definição de trabalho é simplesmente essa, né? É aquela energia transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Então eu só tenho calor se eu tiver diferença de temperatura. Senão, certo? Então é essa energia. Existem vários tipos de energia, né? Existe energia luminosa, sonora. A definição de calor é essa aqui. Na convenção de sinais, a convenção de sinal do calor é o oposto do trabalho. No caso do calor, eu tenho isso aqui: o calor ele é positivo quando a transferência de calor é para o sistema. Quando o calor é transferido do sistema para quando o calor é transferido para o sistema, quando recebe calor, ele é positivo, quando o sistema recebe calor. E quando o sistema cede calor, ele é negativo, ok? Então a definição de calor, a convenção de sinal para calor na termodinâmica é essa. O calor ele pode ser transferido de três formas, né? Existem três modos de transferência de calor: a condução, a convecção e a radiação. A gente não vai entrar muito em detalhes nessa questão do cálculo do calor pelos esses três modos, basta apenas vocês conhecerem isso, mas não vai equacionar isso de forma detalhada. Por quê? Porque depois tem a disciplina de transferência de calor, que é especificamente para estudar o calor, que na termodinâmica a gente estuda calor e trabalho, mas não entra muito nos detalhes do modo de transferência de calor. Porque isso existe a disciplina específica para isso, que existe a transferência de calor 1 e a transferência de calor 2 no curso de engenharia mecânica, né? No curso de transferência de calor 1, vocês vão ver condução e radiação. E no curso de transferência de calor 2, somente a convecção. Qual a diferença desses três modos aí? A condução é o calor transferido quando tem contato entre dois corpos e não existe movimento de fluido nessa transferência de calor, né? É a transferência de calor que ocorre entre dois sólidos, por exemplo, entre dois sólidos que estão em contato, ou também entre sólido e fluido, mas se não houver o movimento macroscópico do fluido. A convecção é a transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido, desde que haja movimento macroscópico do fluido, como por exemplo uma chapa quente e o ar, por exemplo, passando sobre essa chapa quente. Aí o calor é chamado de convecção, certo?
E a radiação é o calor transferido por ondas eletromagnéticas, né? No caso da radiação, não há necessidade de um meio material para se transferir o calor. É o calor, por exemplo, transferido lá entre o Sol e a Terra. Ele é transferido pelo espaço sideral vazio, não há necessidade de ter um meio material. A condução e a convecção, existe necessidade de um meio material para acontecer a transferência de calor. Se não tiver meio material, não há transferência de calor por condução e por convecção. A radiação é transferida sem meio material ou através de um meio material também translúcido, certo? Se for um meio material translúcido, aí você tem a transferência de calor por radiação também, desde que o meio permita a radiação passar, como o ar, por exemplo. A radiação é transferida do Sol para a Terra e ela é transferida ela é transferida não só pelo vácuo, né, mas também na atmosfera terrestre ocorre a transferência por radiação através da camada de ar da atmosfera. As ondas eletromagnéticas elas passam através do meio transparente ou translúcido. A primeira lei da termodinâmica, então conhecendo aí o calor e o trabalho, nós podemos enunciar a primeira lei da termodinâmica como sendo dessa forma. A variação da quantidade de energia contida no sistema durante um certo intervalo de tempo é igual à quantidade líquida de transferência de energia transferida para dentro através da fronteira do sistema por transferência de calor, menos a quantidade líquida de trabalho, que é energia líquida transferida para fora através da fronteira do sistema por trabalho durante um intervalo de tempo. Então, colocando na forma de uma equação, é essa aqui, né? A variação da energia é igual ao calor menos o trabalho, que ocorre pela transferência na fronteira do sistema. Na forma alternativa, então, a primeira lei da termodinâmica é o que? A variação de energia é igual ao calor menos o trabalho. A energia ela pode ser dada nessas três formas aqui, ó: energia cinética mais energia potencial mais energia interna. Então a equação alternativa da primeira lei é variação da energia cinética mais variação da energia potencial mais variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Então a primeira lei da termodinâmica, que é então energia cinética e energia potencial vocês já estudaram lá na mecânica, certo? Na disciplina de mecânica. Agora, o que é energia interna? Energia interna aqui na termodinâmica a gente define o seguinte: toda energia que o sistema possui que não é energia cinética e não é energia potencial. Que energia pode ser essa? Pode ser energia elétrica, pode ser energia química, energia nuclear, certo? Todo tipo de energia. Se não for energia cinética e a energia cinética, ela tá relacionada com a velocidade do sistema, não é isso? E a energia potencial está relacionada com a posição do sistema em relação ao campo de força, que pode ser energia potencial elástica ou energia potencial gravitacional. Separando essas duas energias, a outra energia, qualquer outro tipo de energia que o corpo tem, a gente chama de energia, a gente computa tudo aqui dentro de energia interna. Vamos jogar tudo dentro de energia interna. A energia interna, a gente vai ver que na maior parte do tempo, ela está relacionada com a energia térmica, vai estar relacionada com a temperatura do corpo. Ou seja, então a energia interna ela computa todos os tipos de energia que não é potencial e cinética, pode ser energia térmica, elétrica, química, nuclear, todo tipo de energia. Mas para nossas contas aqui na termodinâmica, a maioria das vezes ela vai ser a energia térmica e vai estar relacionado com a temperatura do corpo, ok? Isso, mas até chegar no estudo de combustão. Em termodinâmica 2, vocês vão ter o estudo lá de calor fornecido pela combustão,
aí ela está relacionada com energia química também que o corpo possui. Se eu fizer aqui o balanço de energia na forma de taxa temporal, eu posso dividir tudo pelo tempo. Se eu dividir aqui a energia pelo tempo, então eu tenho o DEDT, que é a energia dividida pelo tempo, é igual a Q ponto menos W ponto, onde esse Q ponto é a taxa de calor. O Q maiúsculo na forma anterior é calor, e o Q com pontinho em cima é taxa de calor, ou seja, é joule por segundo, ok? O joule por hora. E o W ponto também é taxa de trabalho ou potência, que é trabalho dividido pelo tempo. Trabalho dividido pelo tempo é potência, né? Então, aqui é taxa de calor, então vai ficar DEDT é igual a taxa de calor menos a potência. A forma de escrever isso aqui fica dessa forma, né? Taxa de variação temporal da energia contida no sistema no tempo T é igual a taxa líquida da qual a energia está sendo transferida para dentro por transferência de calor no tempo T, menos a taxa líquida da qual a energia está sendo transferida para fora por trabalho no tempo T. Separando a energia aqui nas suas três formas que a gente viu anteriormente, né? Então a dt é igual a variação da energia cinética com o tempo, mais a variação da energia potencial com o tempo, mais a variação da energia interna com o tempo. Então, resumindo aqui, eu tenho variação de energia cinética, a taxa de energia cinética com o tempo, mais a taxa de energia potencial com o tempo, mais a taxa de energia interna é igual a taxa de calor menos a potência. Diferentes formas de escolher um sistema. Observe aqui nessa figura que eu tenho aqui o seguinte, tem aqui a figura letra A, figura B, figura C. Na figura A, deixa eu expandir isso aqui. Na figura A, o sistema que eu estou considerando, que eu escolhi, como eu falei lá no sistema, quem escolhe qual sistema vai ser utilizado é o próprio, quem está analisando. Quem está analisando é que escolhe o que vai ser o sistema, certo? Então, na letra A aqui, o meu sistema é só o gás aqui, só o fluido. Você vê aqui limitado pela linha tracejada. Então, meu sistema é esse aqui, é o gás. Aqui nesse caso eu tenho o seguinte, ó, eu tenho um peso que está, uma massa aqui que está descendo pela gravidade. Ele faz tem uma polia, esse cabo aqui está ligado com a polia. Esse aqui é um gerador elétrico. Quando a massa aqui desce, ela faz essa polia girar, causa um torque aqui nessa polia, que faz esse gerador aqui gerar uma energia elétrica. Essa energia ela é transferida por essa placa de cobre aqui, que é uma resistência elétrica, aonde é transformado em calor. E esse calor ele é fornecido para o gás. Então, nesse caso aqui, o sistema é isolado aqui, essa parte azul, que é um isolamento térmico. Então, nesse primeiro caso aqui na letra A, o sistema está recebendo calor, ok? Por quê? Porque o sistema aqui é só o gás. O gás está recebendo calor da chapa, dessa resistência elétrica. Então, na letra A forma de interação do sistema com a vizinhança é que o sistema recebe calor. Na letra B, o sistema foi escolhido de tal forma que inclui a chapa de cobre, a resistência elétrica. Então, nesse caso, quem está atravessando a fronteira do sistema não é o calor agora, é a corrente elétrica que está atravessando a fronteira do sistema. Como a gente viu anteriormente, a corrente elétrica, a gente considera aqui na termodinâmica como sendo a interação através de trabalho. Então, nesse caso, o meu sistema está recebendo trabalho,
do meio ambiente. A vizinhança está realizando trabalhos sobre o sistema, ok? Então, para a primeira lei da termodinâmica, tanto faz nesse caso. Por quê? Porque se eu receber calor aqui, se a energia entrar no sistema na forma de calor ou entrar no sistema na forma de trabalho, a primeira lei vai dar no mesmo aqui, certo? Por quê? Porque a variação da energia é igual ao calor menos o trabalho. No primeiro caso, ele está recebendo calor. Então, vamos supor que ele está recebendo aqui, ele recebeu 100 joule de calor. Então, minha variação da energia vai ser 100 joule, o trabalho é zero. No segundo caso, ele recebeu 100 joule de trabalho. Nesse caso aqui, o trabalho é negativo. Por quê? Porque a definição de trabalho é quando o trabalho é realizado sob o sistema, ele é negativo. Então, o trabalho aqui é menos 100 joule. Só que quando eu jogo na primeira lei da termodinâmica, eu tenho aqui a variação de energia, o calor é zero, no caso B lá, e o trabalho é menos 100 joule. Então vai dar menos, sinal de menos aqui, com menos 100 joule aqui, vai dar mais 100 joule. Então a variação de energia vai ser também 100 joule positivo. E a terceira escolha que eu tenho aqui o sistema foi escolhido de tal forma que inclui, além do gás e da chapa de cobre, inclui também o gerador, inclui a massa que está descendo aqui, inclui tudo. Nesse terceiro caso, o sistema não está trocando nem calor nem trabalho com o meio ambiente, ok? Porque o meu sistema agora inclui tudo aqui. Então não há, na fronteira do sistema, que é essa linha tracejada aqui, não está atravessando nenhum tipo de energia aqui, tá vendo? Ó? Não está trocando calor com o meio ambiente e nem está ocorrendo a realização de trabalho pela fronteira, ok? As interações de calor e trabalho são dentro do sistema, são no interior do sistema, mas o sistema não está trocando calor com o meio ambiente, ok? Então, ficamos por aqui na aula de hoje, certo? Aí estudamos calor e trabalho. Próxima aula, então, a gente já vai estudar lá propriedades, começar a estudar as propriedades, começar a estudar as tabelas de propriedades termodinâmicas das substâncias, ok? Então, ficamos por aqui, até mais aí para vocês, tchau.